Muito bem, estamos começando aqui o nosso fórum do primeiro semestre do ano de 2020. Dessa vez um fórum via Zoom, uma vez que nós estamos em estado de pandemia, estamos aqui recolhidos alguns em isolamento, mas eu acredito que a maioria de nós está fazendo home office. Bem-vindos ao nosso fórum. Eu não posso deixar de agradecer ao Rodrigo Prando por estar aqui conosco, tão gentilmente ter se disponibilizado. Com o Luiz Holt, também a mesma coisa, nosso equilibrista. Também daqui a pouco chega, ele está num call lá na Alemanha, está chegando o Fábio, que vai nos posicionar também. E agradecer ao Augusto que vai ser o nosso mestre de cerimônias depois e vai ser o mediador da mesa redonda virtual que nós faremos ao final dessas apresentações. Eu peço a todos que, quando quiserem se manifestar, fazer uma pergunta, coloquem no chat e que as perguntas serão respondidas lá na mesa redonda, tá? Vamos deixar a apresentação fluir para que os nossos palestrantes possam ser ao máximo explorados pela gente e depois vocês deixem suas perguntas no chat e o Augusto vai fazê-las. Não posso deixar de agradecer. O IBEF, ele vive dos seus associados e dos seus patrocinadores. Mas esses eventos todos, quer sejam hotéis e agora quer sejam virtuais, eles ocorrem graças aos nossos patrocinadores. Nossos patrocinadores que nos suprem com conhecimento técnico e informações e atualizações. Todo o IBEF, na área técnica, ele é suportado pelos patrocinadores. E eu não posso deixar de agradecer a PwC Brasil, aqui na figura, inclusive, do Augusto, que é o nosso mediador, e que, além de ser o mediador, também é meu colega de diretoria do IBEF. Ele, na verdade, não é da diretoria, ele é presidente do Conselho Consultivo, mas nós sempre estamos juntos, conversando sobre os rumos do IBEF Campinas. Obrigado, Augusto, pelo companheirismo. Não posso deixar de falar também da Unimed Campinas, que é tão parceira e que já está preparando para a gente conteúdo sobre o que nós vamos fazer com a nossa sociedade, o que nós vamos fazer depois de tanto tempo, o que nós podemos fazer para aliviar um pouco a tensão desses dias que nós temos tido de pandemia e de isolamento. Também não posso deixar de agradecer a Deloitte, que também é nossa patrocinadora. Meu muito obrigado. Lemos Advocacia para Negócios, escritório do Dr. Arthur Lemos, muito conceituado na cidade, e não só na cidade, como no país, e que é nosso parceiro, e é um grande escritório. E temos também o Finoc Ustra, e temos a Maresc, que também são dois escritórios muito conceituados aqui em Campinas. Meu muito obrigado a todos, e eu quero agora passar, antes de passar a palavra para o Augusto, nós vamos ver alguns vídeos dos nossos patrocinadores. Por favor, Giovana. Through Connection, we work collaboratively to achieve greater impact for the clients Deloitte serves, the people we develop, and the communities where we live and work. And that won't change. Because while every industrial revolution has been marked by technological advancement, human skills will always be valued. Skills like developing leaders, expanding  building trust, and creating solutions.
The ability to connect people and connect with people will continue to drive every great success story. At Deloitte, we connect people who care to create impact that matters. That has made us, and will continue to make us, distinctly Deloitte. O mundo pede novas leituras e nós oferecemos um novo jeito de ler o mundo. O novo aplicativo da PwC Brasil. Ele dá acesso a materiais, pesquisas, vídeos e publicações nacionais e globais da PwC sobre diversos setores de atividade. Além de ficar por dentro dos melhores eventos do mercado, você pode confirmar presença, fazer networking e interagir durante o evento. Você também pode personalizar seu conteúdo de acordo com seus temas de interesse. App PwC Brasil. Descubra um novo jeito de ler o mundo. A Unimed Campinas existe para cuidar de você. Em 50 anos, passamos por muitos desafios e vamos passar por mais este. Estaremos juntos. Tenha certeza que com toda a nossa estrutura e tamanho, estamos preparados e prontos para te atender. E agora lançamos a teleorientação, nosso serviço online 24 horas com médicos e enfermeiros, para você ser atendido sem sair de casa, com segurança, pela internet ou telefone. Unimed Campinas. Nosso plano é cuidar de você. De 1978 para cá, muita coisa mudou. E com o Lemos não poderia ser diferente. Durante toda a trajetória do escritório, estratégias foram elaboradas, horizontes foram ampliados e habilidades desenvolvidas, resultando na formação de uma advocacia séria, ética e de excelência. Tudo conquistado graças a uma equipe de profissionais altamente capacitada e uma liderança participativa. Sem contar a prática de uma advocacia atualizada e que atende diversas áreas jurídicas. Hoje, ao completar 40 anos de fundação, o escritório passa por mais uma transformação, dando início a um novo ciclo empresarial, com foco nos resultados de negócios de cada cliente. Lemos 40 anos. Uma história irretocável. Um futuro de bons negócios.
bem. Eu passo a palavra para o nosso presidente do Conselho Consultivo, Augusto, para que conduza esse fórum, que eu tenho certeza absoluta vai enriquecer a todos nós. Bom dia a todos. Obrigado, Herbert. Bom dia a todos e muito obrigado pela participação neste evento, que é o 7º Fórum do IBF Campinas, sendo o primeiro fórum online. Eu sou Augusto Assunção, sócio responsável da PwC pelas operações no interior de São Paulo e também do escritório nosso de Cuiabá. É um prazer tê-los aqui. Eu queria apresentar, vou atuar como mediador e também estarei interagindo com vocês. Todas as perguntas, como o Herbert disse, elas podem ser feitas por meio do chat, que, com a medida do tempo disponível, estaremos aqui colocando para os debatedores, os quais eu gostaria de apresentar os palestrantes, o senhor Ayrton Rocha, que é o CFO da América do Sul da tão famosa John Deere. Também temos aqui, teremos o Fábio Fagundes, que é o CFO Mercosul e o Global Controller da Benteler Automotive. Fábio está, inclusive, na Alemanha, vai entrar, ele está sediado na Alemanha. E o senhor Rodrigo Prando, que é professor, doutor e pesquisador da Universidade Mackenzie, que estará aqui conosco. Eles discutirão sobre as perspectivas e os cenários para o ano 2020, com as implicações do coronavírus. Então, será bastante interessante, né? Então, as perguntas, como disse, serão respondidas pelo chat à medida do possível. Às 9h45, teremos uma mesa redonda após o debate, onde poderemos estar respondendo as perguntas. Passo, então, a palavra ao senhor Ayrton Rocha, que é o CFO da América do Sul, da John Deere, que falará um pouco sobre as perspectivas do agronegócio e nesse momento de pandemia. Ayrton, seja bem-vindo, muito obrigado. O microfone é seu. Obrigado, Augusto. Bom dia a todos. Espero que todos estejam bem e se cuidando neste novo momento que nós estamos vivendo. Assim como provavelmente a grande maioria, se não todos, também estou de quarentena, já há mais de 50 dias, numa situação nova, trabalhando bastante, né? E não pela situação de quarentena, mas porque a situação exige, o momento que nós estamos vivendo exige. Muito obrigado ao IBF pela oportunidade de nós eu poder compartilhar um pouco o que nós pensamos dos impactos, o que está acontecendo no agro e os impactos que estão acontecendo. Vou compartilhar aqui a minha tela. Consegue ver? Ainda não, Ayrton. Ainda não. Espera aí, vamos ver aqui. Como disse o Herbert, estamos aprendendo nesse negócio, né? Aqui. 50 dias. Agora sim. Tá 50 dias e não aprendeu ainda, né? Vamos lá. Vamos lá. Mas, para começar, eu gostaria de lembrar, para a gente se lembrar, antes da Covid, nós tínhamos três grandes ameaças para a humanidade. Uma era a segurança física, a segurança de um ataque cibernético e a segurança alimentar. E por isso que nós temos aqui um pouco o que são os impactos no agronegócio. E o agro, você já deve ter visto isso, não pode parar. Ele foi considerado como atividade essencial exatamente por essa questão de segurança alimentar. O agro tem feito a garantia do abastecimento local durante a pandemia e ganha muito espaço no mercado internacional, principalmente pela conquista de novos mercados.
Só para ter uma ideia, de janeiro a abril, as exportações do agro cresceram 17,5% comparado com o mesmo período de 2019 e representaram 23% total das exportações brasileiras, comparado com 19% que foram em 2019. Ou seja, cresce a participação exatamente pela demanda, e nós vamos explorar um pouco mais isso depois. A produção no campo, e por estar localizado em cidades menores, não sem grandes aglomerações, acabou ajudando o distanciamento e retardou a chegada da doença. Agora, como a doença também está chegando muito próximo, se expandindo nas pequenas cidades, também no campo tem preocupação. E algumas culturas menos mecanizadas ou mais dependentes de trabalhadores safristas, como o caso, por exemplo, do café e a laranja, os reflexos do isolamento já estão sendo sentidos. Então, até hoje o impacto direto na produção foi pouco, mas ele tem que continuar atento. Os nossos produtores tomaram todas as providências de sanidade e tem que continuar acompanhando. E tem uma outra vantagem, que é uma indústria a céu aberto, então ela ajuda nesse sentido agora. Agora, uma das coisas que se percebe, os impactos não são iguais em todos os setores do agro. Quando nós olhamos, por exemplo, a parte de gêneros alimentícios e pegamos os grãos e carnes, toda a parte de proteínas com carnes, essa foi o setor menos impactado e que está sendo menos impactado. Nós estamos com tudo isso projetando uma safra recorde de grãos. Nós vamos produzir 250, a última estimativa da Conab é 250 milhões de toneladas. 250, 251, 252. Apesar de uma seca que nós tivemos aqui no sul. O sul foi prejudicado em termos de seca, principalmente o Rio Grande do Sul, alguma coisa em Santa Catarina, onde se perdeu parte da produção. Mesmo com isso, a gente vai ter recorde. E da onde vem esse recorde? Vem muito de aumento da produtividade de ciência e tecnologia. Alguns anos atrás, por exemplo, o Brasil plantava 400 mil hectares de soja com um rendimento de 3 mil quilos por hectare. Hoje se planta 31 milhões de hectares com 3.600 quilos por hectare. Houve uma ampliação grande do mercado de carnes, e isso no mundo, tiveram preços baixos em razão da queda da demanda, e depois houve nas carnes principalmente, no início houve essa redução, depois pararam os abates, principalmente em função da questão dos frigoríficos. Hoje os frigoríficos são um setor que está sendo bastante impactado pelo Covid, então houve a redução dos abates, mais um impacto na carne, e agora está tendo uma recuperação do preço de novo, em função, vocês vão ver, de protecionismos. A desvalorização do real está compensando a redução dos preços internacionais de commodities. Obviamente que a redução da demanda trouxe uma redução do preço das commodities, mas no caso do Brasil, está reduzindo o preço, está melhorando a rentabilidade, compensando a redução dos preços internacionais e reduzindo também o custo logístico. É muito interessante que é a primeira vez em que o custo logístico do Brasil para botar, por exemplo, soja na Ásia, está mais ou menos equivalente ao custo dos Estados Unidos. Quando, na realidade, anteriormente tinha uma diferença muito grande pelo custo interno. Obviamente, isso não é sustentável porque está baseado na desvalorização da moeda. A soja, por exemplo, é o principal produto na pauta de exportação brasileira e cresceu 29% nesse primeiro quadrimestre,
tá? Onde nós já exportamos mais de 34 milhões de toneladas de soja nesses primeiros 4 meses. O ano, em abril, foi o recorde, com 16, 17 milhões de toneladas. A China, principalmente, aí, o grande parceiro aí é a China veio comprando soja o que tem pela frente. Nós estamos embarcado, março e abril foi um movimento incrível, porque se acredita, a China não tem muitos números, porque o desabastecimento deles é muito grande, entende? Eles têm, como estão voltando a tomar, e com a briga que eles têm com os Estados Unidos, nós podemos nos beneficiar disso. Um outro fenômeno importante nessa área de grãos e carnes é que Egito, China, Indonésia, Kuwait, Marrocos, Emirados Árabes, entre outros países, estão abrindo ou ampliando a importação de carnes do Brasil. Nós estamos vendo esses países passando a credenciar mais frigoríficos, a liberar mais, porque eles estão precisando da carne do Brasil. E eu escutava hoje de manhã ainda um comentário de um professor, a China, o problema da peste suína na China não acabou. Ela só está escondida. O Covid acabou deixando um pouco de lado, mas ela continuou. E a China, nessa questão da peste suína, com o abate que eles tiveram que ter de suínos, começou a consumir carne bovina. E gostaram. Então, essa é uma grande oportunidade que nós vamos ter pela frente. Agora, dentro ainda dos gêneros alimentícios, você tem, por exemplo, leites derivados de hortifruti granjeiros, aonde o comportamento é diferente. Não tem o mesmo comportamento. Ele teve foi um aumento inicial de compras, com as pessoas consumindo mais, e principalmente o efeito das pessoas se estocando mais. E isso resultou num aumento de preços, num primeiro momento. Você lembra que logo que se começou a fazer lockdown, todo mundo foi para os mercados se abastecer, ninguém sabia como é que ia ter depois, havia uma grande preocupação com o desabastecimento, que felizmente, e graças ao trabalho feito pelo agro, não aconteceu. Tá? Obviamente, o fechamento de restaurantes teve uma redução significativa da demanda. Tá? Outro dia eu estava vendo um comentário, a gente não se imagina o impacto que teve na indústria do queijo, com restaurantes, fast food e pizzarias fechadas. Né? Obviamente que isso criou, e é uma demonstração que a situação, quando você tem uma necessidade, a criatividade aflora. Então, se criou muita questão da criatividade com alternativas logísticas, como as teleentregas, os drive-thrus, tudo isso teve redução do impacto. As pessoas começaram a criar, começaram a fazer coisas diferentes, a pensar diferentes, e que criou hábitos diferentes também. Tá? E, obviamente, uma reabertura de feiras livres, que em alguns lugares já tem, irá ajudar um pouco nessa recuperação. Mas é um setor que ainda assim está sofrendo muito, grandes coisas não tem como estocar. Agora, quando você vai para os gêneros não alimentícios, aqui tem um pouco de mistura na cana, que tem o alimentício do açúcar, né? O setor de cana tem uma situação diferente. O açúcar está recuperando os preços, principalmente em função da queda na produção da Índia. De outro lado, o etanol enfrenta grandes dificuldades, e basicamente é a redução do consumo. É só pegar cada um de nós, o que a gente consumia de combustível, normalmente numa semana, num mês, e o que a gente consumiu no último mês, por exemplo, período de consumo. Além disso, também impactado pela queda do petróleo, que você sabe que a questão do etanol também está muito vinculado, dependendo do preço a sustentação depende do preço do etanol. Tá? Então, esse é um setor que está apanhando bastante. As usinas no Brasil algumas têm alguma flexibilidade de mover um tanto da produção ou para etanol ou para açúcar. Hoje estão direcionados mais para açúcar, exatamente, mas isso é limitado também. Tá? No algodão, por exemplo, nós temos uma boa perspectiva de colheita, tá?
os preços hoje estão baixos, mas o algodão tem uma característica interessante, que praticamente a safra que ainda não foi colhida está toda vendida, tá? E boa parte da safra do ano que vem, que ainda vai ser plantada, no ano que vem também está vendida, tá? Um percentual menor. Então, o que você pode ter? Você vai ter um problema mais adiante do que tem hoje, tá? Hoje ele está com esse preço, o algodão compete com a fibra sintética, em função da queda do preço do petróleo, né? Que também fica mais interessante fazer de fibra sintética do que do algodão. E o algodão, como eu disse antes, ele vai ter essa questão do preço, vai ter um impacto futuro, porque a cultura, plantar o algodão custa muito caro. Para vocês terem uma ideia, ele custa 1 hectare de algodão, custa 3,5 vezes, 4 vezes o que custa 1 hectare de soja. Então, exige muito investimento, e aí o nível de produção poderá impactar, sim, o nível de produção nos anos futuros. Flores e plantas ornamentais, foi a proibição de ventos e o fechamento de floriculturas resultou em uma queda de até 90% no faturamento semanal. Essa é uma situação que não pode ser também estocada, né? Então você imagina que impacto isso tem. A questão hoje não tem mais evento nenhum praticamente, né? Não pode ter evento nenhum, então esse foi um setor barbaramente impactado. A borracha natural foi impactada pela interrupção ou diminuição da capacidade de trabalho nas indústrias, né? Então também tem os impactos. Então, quer dizer assim, os impactos não são exatamente iguais para todos os setores, né? De uma maneira geral, sim, ele tem se beneficiado, o agro tem feito, tem gerado o abastecimento. A grande preocupação que havia de ter um desabastecimento não está acontecendo. Isso não foi só a questão dos produtores, foi a questão da logística, a questão o pessoal dos caminhoneiros foi extremamente importante, né, o compromisso desse pessoal, né? Então eu acho que isso acabou fazendo com que aquele grande receio que se tinha de ter um abastecimento alimentício acabou não acontecendo, e a gente acredita que não vai acontecer. Então, de todos os impactos que a gente está vendo na economia, apesar de alguns detalhes, alguns setores que possam ter mais impactados, o agronegócio tem sido provavelmente o menos impactado, e o que a gente vê que vai ser também o primeiro que vai sair da situação, entende? Então, eu diria assim, que algumas áreas, como eu comentei, grãos principalmente, está operando normalmente, entende? Obviamente com muita preocupação, quanto tempo essa questão da rentabilidade em função do câmbio é sustentável, por quanto tempo vai durar, né? Começa a formar o custo da lavoura do ano que vem, com esse nível de câmbio, como é que vai ser quando colher. Então, tem alguns cuidados que precisa ter, mas principalmente, o principal, não está tendo a restrição de poder trabalhar, né? Bom, o que nós estamos fazendo na John Deere, tá? Obviamente, quando é uma situação completamente nova, ninguém viveu isso, tá? Nós já passamos por N situações, N momentos diferentes, dificuldades, né? O que tem? Outro dia alguém estava me perguntando, tu já passou por uma situação dessas? Né? Eu digo, eu já passei por muita coisa, né? O que essa aqui tem diferente? Né? O que tem diferente é que a incerteza que você tem pela frente. O que vai acontecer? Ninguém pode dizer amanhã. A gente está vendo estatísticas para todo lado. O pico vai ser em tal momento, o pico vai ser em tal momento, vai ser isso, vai ser aquilo. O que é verdade hoje, amanhã não é. Então, ele está fazendo com que a gente tenha que ter, em primeiro lugar, muito claro, e nós desde o primeiro momento definimos isso, a grande prioridade foi, desde o primeiro momento, a proteção das pessoas, das suas famílias, como os funcionários,
dos fornecedores, dos concessionários e principalmente dos clientes. Então, essa foi uma grande, nesse momento exigiu que a gente tivesse muito claro essa prioridade, para que a gente pudesse cuidar e direcionar as ações para que atendesse essas prioridades. A segunda é que, pela natureza essencial do negócio e compromisso das pessoas, nós felizmente conseguimos manter a empresa funcionando e suportando os nossos clientes, principalmente na colheita. Isso o nosso CEO, o Chairman, tem ressaltado muito, quando boa parte das indústrias estavam praticamente dos negócios muitos parados, não só no Brasil, mas outros lugares no mundo, Estados Unidos principalmente, nós conseguimos manter o negócio funcionando e principalmente estando próximo para suportar os nossos clientes, que no Brasil nós estávamos no momento de colheitas. Então, a tecnologia, de novo, nos ajudou muito nisso. Nós implementamos, desde o ano passado, nós viemos implementando o que nós chamamos de Centro de Suporte de Operações, onde, através dos nossos concessionários, os clientes, as máquinas estão conectadas e nós conseguimos 90% dos problemas hoje resolver por telefone. Com assistência, com o uso da tecnologia, e isso se tornou muito importante. Nós tivemos, por exemplo, alguns lugares que teve lockdown, que nós tínhamos que chegaram a ter concessionários nossos que criaram um drive-thru para entregar peças. Então a criatividade também funcionou, mas graças a Deus, pela essencialidade, para que se pudesse continuar produzindo e fornecendo a cadeia alimentar, a gente não precisou parar totalmente, entende? Tivemos algumas paradas, sim, nós tivemos as nossas fábricas aqui no Brasil, algumas paradas não totalmente todo mês, mas com algum período de parada, a área administrativa está em home office, e agora os retornos já começaram. Então, estamos retornando parcialmente, tendo os cuidados de higiene, distanciamento social, ajuste de transporte, medição de temperatura, afinal, todas as medidas preventivas. Continuamos hoje, eu estava comentando com o pessoal antes, hoje nos escritórios nós estamos com menos de 50%, principalmente pela questão de garantir o distanciamento social. E estamos também, obviamente, fazendo ações de solidariedade, principalmente nas comunidades onde é que nós operamos. Isso inclui, por exemplo, a questão de higienização das cidades. Nós alocamos equipamentos, nossos tratores, pulverizadores, para ajudar a limpar as cidades. Nós fizemos algumas contribuições com questão de máscaras e materiais de higiene, e fizemos uma coisa interessante que foi, além de uma posição que nós fizemos grande de cestas básicas, nós também lançamos uma campanha, todos os funcionários, para cada cesta básica que o funcionário desse, a empresa dava uma a mais. Isso foi interessante não pelo valor, mas principalmente pelo sentimento de participação das pessoas, porque eu acho que esse é um dos grandes problemas que hoje nós temos. Se trabalhou muito na questão da saúde, testes e coisa, mas também a questão hoje, principalmente no Brasil, essa questão de alimentação, porque nós temos muita gente que está sem renda nenhuma, tem muita gente que precisa ser alimentada, e isso nós temos feito um trabalho grande em cima disso. O que nós esperamos no pós-Covid? Em primeiro lugar, nada diferente, uma profunda recessão no mundo, incluindo o Brasil. Nós não vamos fugir disso, e vamos ter que trabalhar com isso. Nós acreditamos, sim, muito em mudanças de hábitos. Eu acho que essa questão da quarentena, do isolamento, criou alguma situação. O que nós estamos vivendo agora, neste momento, com esse fórum virtual, eu acho que, obviamente, não vai ser só essa solução, mas são as alternativas que a gente vai começar a pensar diferente, com hábitos tanto nas empresas quanto nas pessoas. Eu espero que isso seja, talvez um pouco mais de desejo, que nós passamos a ser mais solidários. Eu acho que isso está nos mostrando a necessidade de ser. Como disse, a quarentena é a grande oportunidade para
maior e melhor utilização da tecnologia, nos forçou, tá, a usar isso. Até alguém usou um dia, acho que até foi o Fábio, se não me engano, nos compartilhou uma que disse que quem foi que fez a transformação digital na empresa não foi o CEO, não foi a TI, nada, foi o coronavírus, né, porque forçou isso exatamente, né. Uma das coisas, espero que a qualidade e sanidade dos alimentos será a grande preocupação do mundo, não tem dúvida nenhuma, até pela origem que se tem, ao menos que se sabe da origem do vírus, isso vai ser uma exigência. Uma das coisas que a gente vai ver bastante, eu acho, que é um aumento do protecionismo. Eu acho que essa questão, a globalização vai sofrer com essa questão, porque cada um vai querer olhar um pouco mais para o seu lado. E a gente já está vendo isso. Por exemplo, nós temos alguns produtos que os países estão começando a reter produtos. A Rússia está retendo trigo. Quem é que foi? A Hungria também está fazendo. E assim por diante, está começando a reter porque não querem a mim. E, com base nisso, a ONU, tanto a ONU quanto a Organização Mundial do Comércio, está alertando sobre uma potencial escassez de alimentos em escala global. E aí nós acreditamos que esta é a grande oportunidade do Brasil. O Brasil pode sim se transformar, se nós pararmos de nos preocupar com algumas coisas que nós estamos nos preocupando indevidamente, né, atentar para a questão de saúde, a questão de produção, nós temos uma grande oportunidade de se transformar no maior produtor e fornecedor de alimentos do mundo. Nós acreditamos que o agronegócio continuará produzindo e abastecendo o Brasil e o mundo, né? Nós acho que nós não vamos perder essa oportunidade, e por isso é que nós entendemos que o agro não pode parar. Muito obrigado e depois fico à disposição para as perguntas. Obrigado, Augusto. É o que eu tinha para compartilhar. Só um minutinho, Ayrton, que eu vou... Isso, ali em cima tem um... Aí, pronto. Deixa eu ver se o Augusto tá... Augusto, prontinho, Oi. pode falar. Tá bom. Muito obrigado, Ayrton, pelas suas explanações e visão com relação a essa crise, pós-crise. Ayrton Luiz Rocha, que é o CFO da América do Sul, da John Deere, o maior fabricante de equipamentos agrícolas do mundo. Ayrton estará conosco depois do bate-papo no chat. E agora eu passo a palavra ao Fábio Fagundes, que é o CFO do Mercosul e o Global Controller da Bentley Automotive. Ele está na Alemanha e vai nos dar uma visão também do que está acontecendo no mundo brasileiro, na Alemanha, então pode também dividir um pouco conosco essa visão nesse momento de Covid e perspectivas. Fábio, a palavra está com você. Obrigado, Augusto. Obrigado a todos do IBEF. Um abraço aí, Marcos. Vocês estão conseguindo ver minha tela, me ouvindo bem? Estamos sim. Perfeitamente. Ok. Então, só alguns avisos paroquiais, né? Primeiro, desde segunda-feira, eu tenho a alegria de anunciar que a gente tem um novo CFO para o Mercosul. Então, vou conseguir tirar um dos meus chapéus aí e passar para o Cláudio Fidelis Góes. Ele assumiu segunda-feira a minha posição, que eu estava acumulando com essa minha posição global desde do meio do ano passado. Então, a gente tem agora um novo CFO para o Brasil e África do Sul. Diferente, o Ayrton, consumo de carne em restaurante acabou, mas você pode convidar a gente para comer carne em casa também, né? Então, em casa deve ter aumentado bastante o consumo. E diferente de agro, né? Todo mundo tem que comer. Na indústria automotiva, que é onde a Bentley se encontra, infelizmente, carro não dá para você parar de comprar, né? Então, a gente viveu agora em abril uma condição única, que acho que nunca aconteceu, de toda a indústria automotiva, né, todas as montadoras paradas no mês de abril. Então, a receita para a indústria automotiva foi zero, né? Para quem é Tier 1,
viu isso acontecer e realmente, assim, uma coisa inimaginável. E aí eu começo com uma ilustração que reflete bem quem está na indústria, serviço, né? Então, a gente tem o corona, né, um monstro feio atrás da gente, mas a gente tem uma coisa um pouco maior vindo. O Ayrton terminou dizendo que a crise grande ainda está por vir, a gente vai sentir. Então, nessa imagem dá para ver bem qual que é o tamanho da crise que nos espera. Eu vou falar um pouco do que acontece na Alemanha, né? Muita gente, é uma coisa que a gente combinou, né, de eu passar um pouco do que acontece na Alemanha para quem está aqui. Depois falar um pouco como CFO, né, quais são os cenários de retomada, o que a gente está fazendo, principalmente na área de finanças e controladoria, para essa retomada. A indústria automotiva na Alemanha, em 2020, a gente prevê uma queda de 25% com relação a 2019. Isso não é muito diferente no resto do mundo. No Brasil deve ficar entre 20% e 25% também. Aí o que acontece na Alemanha de diferente, né? Primeiro você tem uma questão cultural. Então é um país que passou por guerras grandes, né? Praticamente iniciou a Primeira e Segunda Guerra. Por outro lado, tem um Estado presente, né? Então uma cultura social democrática, onde o Estado cuida de muita coisa. Não é à toa que aqui a gente paga entre 40% e 45% de imposto de renda na fonte. Por outro lado, o Estado cuida de bastante coisa. Então, por exemplo, a ajuda do governo, que no Brasil é de R$600, aqui na Alemanha é de 5.000 euros. Então, por aí você vê a grande diferença. A Alemanha, ela ajuda as empresas para que os empregos sejam mantidos. Então, essa é uma diferença cultural com os Estados Unidos importante, né? Nos Estados Unidos você tem uma liberdade que as empresas demitem e depois você vai para o seguro-desemprego. Aqui na Alemanha, o governo tenta garantir que as empresas mantenham os empregos. Então, a gente também, quando negocia com o sindicato, no Brasil, o sindicato não se importa muito com quem vai perder o emprego, ele prefere que quem fique na empresa ganhe mais e não se importa com os desempregados. Aqui você tem uma cultura um pouco mais social, é melhor todo mundo ganhar menos, mas ninguém perder o emprego. Então essa é uma diferença cultural importante. Existem leis consolidadas, então todas essas leis de short time work, né, que na Alemanha chama Kurzarbeit, isso existe na Alemanha desde a crise de 2008, então são leis já consolidadas, que foram todas votadas às pressas, ou editadas às pressas, por medida provisória no Brasil, muitas delas com base na experiência alemã. Então isso também ajuda bastante na rapidez com que as empresas conseguiram entrar nos programas de governo. O sistema de saúde é impressionante. Então existe um aplicativo online. Se eu quiser, eu moro numa cidade chamada Paderborn, tem mais ou menos uns 8 hospitais. Eu sei a ocupação online, hora a hora, das UTIs de cada hospital. Então, se eu me sentir mal, a melhor forma de fazer, em vez de ir para um hospital, é ligar no SAMU daqui, porque eles têm aonde que eles podem levar, de acordo com o caso, onde tem leito de UTI, onde não tem. E isso é atualizado na Alemanha toda de forma online. Então, é impressionante também. O sistema de saúde é um sistema de saúde universal. Então, o presidente da empresa e o operador de produção, eles vão para o mesmo hospital. Então, não tem essa briga do governo querer roubar leito do hospital privado, o hospital privado não ter capacidade. Aqui é tudo igual. Como eu disse, né, a ocupação de UTI tem um sistema integrado de informação, isso realmente é impressionante. A capacidade de poupança, né, em algum livro que eu li, falava que você mede a riqueza de um país pela capacidade de poupança da população. Então, na Alemanha é impressionante. Inclusive, o sistema monetário agora está mudando com a crise, mas antes só se usava dinheiro, muito mais dinheiro do que meios eletrônicos, por 2 motivos: um, para o governo não saber onde você está gastando, e por outro também por uma desconfiança no sistema financeiro, e você tem também o dinheiro com você. Então, se em caso de alguma guerra ou acontecer alguma coisa,
você tem dinheiro. Então, até hoje, eu ouço o relato dos meus colegas de que o avô, a avó, o tio-avô faleceu, aí vocês vão lá na casa da pessoa, arrumar as coisas, os netos encontram dinheiro escondido embaixo do colchão. Então, existe uma poupança com a população e isso dá um alívio, o comprometimento de renda com dívida, ou até com consumo, é muito menor do que em outros países. Aí eu coloquei 3 gráficos aqui, né, para vocês adivinharem. É o caso de Covid reportado por dia, qual deles será que é a Alemanha e qual deles será que é o Brasil e qual deles será que é o mundo, né? Eu acho que tá meio óbvio, né? Mas na Alemanha, os casos reportados por dia começaram a reduzir drasticamente. Então, isso junto com o sistema de saúde, isso é chave para a reabertura. No Brasil, não. O Brasil ainda você tem um aumento significativo de casos reportados, tem também a questão da confiabilidade dos dados, né? Mas na Alemanha, até 50 casos por dia, as cidades até 50 casos por dia podem voltar ao normal. Acima de 50 casos, acende uma luz amarela e aí é determinado se vai voltar em quarentena ou não. Então, esse é um pouco do cenário aqui na Alemanha. Falando de políticas fiscais, né, que isso também coloca a Alemanha num patamar acima de qualquer outro país. Então, isso é um gráfico uma tabela da Anfávia, da Associação de Fabricantes de Veículos, onde a gente vê que a Alemanha, entre desoneração, crédito e o efeito total de políticas fiscais para o combate à crise do Covid, é bem maior do que qualquer país e mostra também o Brasil, por mais que o governo se esforce, o Brasil lá embaixo. Só acho que vou falar isso um pouco mais para frente. Agora, o que a gente está fazendo, em especial na área financeira, né? Que eu acho que isso é importante, isso ajuda todo mundo a repensar e também como um brainstorming a todos, né? Um ponto importante é a liquidez, né? Então, liquidez hoje é a palavra do momento nas empresas. Então, tem esse gráfico do JP Morgan, onde mostra que pequenas empresas têm fôlego até 27 dias. Indústrias maiores, pode ser que um pouco mais, mas você olha aqui, o máximo aqui, 47 dias seria o negócio de real estate. Ou seja, caixa nunca foi tão importante, né? Não só a geração de caixa, porque a geração de caixa não tem, mas realmente você ter dinheiro em caixa nunca foi tão importante. Aqui à direita um gráfico de uma montadora, eu ocultei o nome dela, mas mostra, aqui a produção mostra abril totalmente sem produção, é uma das maiores montadoras do Brasil, cada barra dessa é uma das fábricas, porém, a retomada já prevista para maio. Então, também isso, o Brasil todas as montadoras estão retomando para maio, o que também gera um risco de liquidez. Então, na hora que as indústrias ou as empresas menores tiverem que encher o pipeline de working capital, né, de material, e até receber isso do cliente, pode gerar uma crise de liquidez também na retomada de proporção grande. Aí tem as reduções de jornada, ou seja, tudo que o governo tem ajudado em termos de legislação para fazer, mas ainda tem um custo fixo muito alto. E o que a gente vê também é uma baixa capacidade de flexibilização. Ou seja, o custo variável não foi a 0% em abril, né? Então tem um custo grande e aí gera toda a dificuldade, são mais de 1.200.000 empregos diretos e indiretos na cadeia automotiva, e as dívidas bancárias vencendo, né? Então tem muitas empresas o banco não tem muita alternativa, né? Ou o banco rola, não tem muito o que fazer nessa situação, o que também coloca a empresa numa situação de que ou negocia ou negocia. Um ponto importante, né? Apesar do BC ter injetado
um caminhão de dinheiro na economia, esse dinheiro ficou parado nos bancos. E, além disso, você tem as grandes empresas, né, com nível de risco bom, querendo tomar dinheiro. Então, o banco, por mais que o banco tenha dinheiro para emprestar, ele tem uma demanda das grandes empresas muito grande. Então, o banco aí prefere, em vez de emprestar para as pequenas e médias empresas, ele prefere, se a grande empresa está tomando mais, ele empresta para a grande empresa. Então, realmente, esse dinheiro não conseguiu chegar, ou se chegou foi muito pouco, nas pequenas e médias empresas, ou empresas familiares, onde já estão com as garantias todas tomadas. O que a gente viu foi essa dificuldade de financiamento e refinanciamento. A gente participa de vários grupos, alguns colegas aqui estamos em grupos comuns de WhatsApp, e a principal preocupação é o refinanciamento, os novos financiamentos dos bancos. Realmente o dinheiro não chegou nas empresas, ou se chegou, não tem sido suficiente. Retomada. Então, a gente vê a indústria retomando a partir de maio e junho. Tem uma perspectiva no começo de junho já está 100% da indústria operando. A velocidade e a demanda a gente ainda não sabe. Teve uma queda de estoque, então a retomada vai acontecer, mas com certeza o nível do segundo semestre não vai ser mais um nível que estava previsto. Ou seja, vai ter que ter um ajuste de custo de forma definitiva, porque principalmente o volume não vai ser o mesmo no final do ano e nem no ano que vem. As matrizes no mundo todo não estão conseguindo ajudar, porque está todo mundo na mesma situação, ou seja, não é uma crise de um país específico. E a gente tem algumas questões críticas, né? A necessidade de liquidez. Então, no reacender das luzes, né, muito custo volta antes de vir a receita, e como é que fica a liquidez dessas empresas. Um gasto adicional de equipamentos de segurança, e, gente, então tem toda uma adaptação nas plantas, nas fábricas, para poder receber de volta esses funcionários. A gente fez uma importação, por exemplo, de máscaras, mais de 1 milhão de máscaras vindo da China, para a gente redistribuir para 70 fábricas no mundo. Então isso custa. Imagino que todos estão tomando ações parecidas. E essa sincronia de oferta e demanda. Então a gente produz, mas a gente não sabe como que vai ser a demanda a partir de julho. O que as empresas têm feito, né? A gente tem feito, e principalmente aqui na Alemanha, são os comitês de liquidez. Então é um controle realmente. Se você perguntar para o gerente de fábrica se isso é importante, ele vai dizer que é. Se perguntar para o gerente de RH, ele vai dizer que é. Mas realmente nunca foi tão importante sentar no caixa. Então, algumas ações, né, os ajustes de capital de giro, ou seja, tomar mais risco no capital de giro, não deixar as logísticas confortáveis, em ter material em casa. Ações adicionais de captação de recursos, então, realmente sentar com o banco, ou até com fornecedores e clientes, e ver o que dá para ser feito em trazer recursos para dentro de casa. Postergação de pagamento, então isso afeta toda a cadeia, os clientes postergam, a gente posterga para os fornecedores, só que isso tem um ponto importante, a gente não pode também deixar os fornecedores quebrarem, então tem que olhar muito com cuidado essa questão de postergação de pagamento, renegociar e não simplesmente atrasar, isso é muito importante. Olhar fluxo diário, fluxo de caixa diário, isso também faz uma diferença muito grande. Então, não só semanal, mas o diário. Gestão de crédito e inadimplência, também, a gente que fornece para Tier 1, a inadimplência é muito baixa, mas é importante olhar, não a delinquência financeira, né, mas os atrasos de 1, 2 dias podem causar, que antes não tinha muita diferença, hoje causam um rombo, um estrago muito grande. Olhar as linhas de crédito, então o que puder usar de linha de crédito, usar. Por outro lado, os programas do governo tem que ir atrás, né? Não é tão automático assim, nunca foi fácil usar.
mas se usar o que puder, a gente tem um comitê específico para isso aqui também. E ajustar a empresa para um novo patamar de vendas, acho que essa é a parte mais dolorosa desse ajuste, porque isso é uma realidade, né? O patamar de vendas não deve voltar como era antes. A redefinição do que é essencial, então, acho que não só nas empresas, mas na nossa vida cotidiana, na nossa vida comum, na nossa família, a gente está redefinindo o que é essencial ou não, né? Redefinindo valores. E muita disciplina na liberação e aprovação de pagamentos. Então, a área financeira, os CFOs e a tesouraria ganhou uma importância grande nisso, com o accountability e também o empowerment, né, de poder decidir o que é importante para a empresa ou não. E é isso que eu tinha para passar para vocês. Espero ter contribuído um pouco aí. Obrigado. Muito obrigado, Fábio Fagundes, que é o CFO Mercosul e até então, né? Global Controle da Benteler. Obrigado aí por trazer tanto uma visão local aqui do Brasil, quanto da Europa, principalmente a Alemanha, que é o maior produtor, né, de veículos do mundo. Em sequência, teremos... Agora eu gostaria de convidar o senhor Rodrigo Prando, que é professor e doutor e pesquisador da Universidade Mackenzie, para falar um pouco das perspectivas econômicas pós-Covid, Covid e pós-Covid, né? Rodrigo, fique à vontade. Bom, muito obrigado. Olá, como é que tudo bem com vocês? Muito bom dia. Ao Herbert da IBF e a todos que acompanham aqui. Muito obrigado por novamente estar conversando com vocês. Quero parabenizar o Ayrton e o Fábio em duas brilhantes exposições que me antecederam. E vamos então aqui discutir um pouquinho aquilo que eu tenho tratado, né? Eu vou aqui compartilhar a tela para também com vocês, né? Que é a respeito daquilo que eu tenho chamado aqui nas minhas ponderações aqui, um pouco do que está acontecendo nesse momento, né, no Brasil e no mundo, a respeito de pandemia, política e ponderações. Né? Então, como a maioria de vocês, né, enfim, e eu também como professor universitário, eu estou aqui isolado em casa, então sou professor, minha esposa é professora e meu filho é aluno, né? Então estamos todos assim numa situação, e por conta até do isolamento eu tenho escrito bastante sobre o cenário político brasileiro, e a primeira vez que eu estive no IBF foi por conta disso. Todos já estão vendo aqui a tela compartilhada? Sim. Perfeito. Então, como eu estou isolado e tinha que preparar a aula, agora nós estamos de férias, né? A Universidade Mackenzie colocou os professores e alunos em férias por 20 dias, né? Então, estamos em férias, mas eu aproveitei para escrever bastante, e isso provavelmente vira um livro, né? Que eu pensei em chamar em 3 P's: pandemia, política e ponderações. E o interessante é que algumas questões que eu havia colocado aqui para ponderar com todos vocês, depois até para o debate, meus colegas, Ayrton e Fábio, também já trabalharam, né? Então, assim, o primeiro aspecto que é interessante pensar, não é? A pandemia Covid-19 traz um aspecto da própria globalização. Quando a gente pensa em termos políticos, ou mais no campo da economia, né, na questão da ampliação dos mercados, né, enfim, no capitalismo globalizado, você tem, obviamente, aquilo que alguns sociólogos chamam de uma sociedade em rede, uma sociedade conectada em rede. Então, nunca antes na história da humanidade nós tivemos a comunicação, a interconexão em tempo real e a quantidade, o fluxo de informações que nós temos acesso hoje. Só que também essa globalização no campo da economia, da informação, da cultura, trouxe também rapidamente o espalhamento de um vírus que estava localizado numa região da China, e o mundo todo está numa situação de pandemia. Primeiro, o que é uma situação de pandemia? Né? Ou, por exemplo, de uma guerra, ou de uma catástrofe, né? Enfim,
geralmente esses eventos, eles acabam por interromper a normalidade da nossa vida cotidiana, não é? Então, quando nós temos alguns padrões de comportamento, e esses padrões, eles são costumeiros, portanto, nós temos o hábito e a regularidade, quando isso é interrompido, a gente leva um choque, porque a gente acorda para ir à universidade, a gente acorda para ir para o trabalho, vai à academia, geralmente almoça num determinado horário, jantar com a família, enfim, a vida de todo mundo tem uma normalidade. Sociologicamente, ela tem que ser normal, porque quando a gente tem uma sociedade que não está no seu nível de normalidade, nós dizemos que essa sociedade ela pode entrar num estado de patologia. Não à toa que a sociologia, quando ela começa, ela trabalha a ideia de que a sociedade é como se fosse um corpo humano, né? Cada órgão tem que ter o seu funcionamento, mas todos têm que funcionar ao mesmo tempo para que a sociedade existe. Quando um órgão, uma área da sociedade, ela está interrompida, tudo começa a ficar diferente e pode entrar num estado de doença, de patologia, até mesmo um estágio de anomia. Então, sempre quando a gente trata, especialmente da sociedade brasileira, nós temos que discutir uma análise de caráter estrutural e também conjuntural. Em termos mais simples, quer dizer, nós sabemos que a sociedade brasileira é uma sociedade que, dos seus pouco mais de 500 anos, teve quase 400 de escravidão. Então, assim, aquilo que nós entendemos de sociedade com mercado, com produção e com circulação de mercadorias, tem pouco mais de 100 anos, nem isso, e mais ainda, né? O termo indústria brasileira, e que se consolida especialmente no estado de São Paulo, né, por algumas questões econômicas e sociológicas, data da década de 30, 40 do século 20. Então, assim, o desenvolvimento da sociedade brasileira é um desenvolvimento que, historicamente, ele é muito desigual e desencontrado. O que significa isso? Que, em pouco tempo, a economia no Brasil avançou bastante. Nós nos tornamos uma das maiores economias do mundo. No entanto, a educação, a política, né, a cultura não acompanharam no mesmo ritmo o ritmo do crescimento econômico. Então, assim, hoje nós temos uma conjuntura que é de pandemia, mas a conjuntura ela explicita problemas que são estruturais na economia e estruturais na sociedade, especialmente quando a gente pensa na questão da desigualdade que nós temos, né? Bom, quando a gente fala que a vida cotidiana, a normalidade está interrompida, nós pensamos especialmente em duas esferas da nossa vida cotidiana, né? A primeira esfera da vida cotidiana que nós tratamos é uma esfera individual, e a psicologia já está tratando disso. Quanta gente em isolamento não está apresentando sinais mais severos de problemas psicológicos, como depressão? Na verdade, muitos desses problemas já existiam e agora eles se explicitam também. Então, existe um impacto naquilo que todos nós, né, inclusive o Fábio falou, olha, nós estamos repensando os valores, as prioridades. Acho que praticamente todos, em maior ou menor grau, acabam por repensar quais são as prioridades, quais são suas trajetórias, o que eu quero da minha vida. Será que eu quero trocar de carro? Será que o objetivo é realmente a compra de um carro de 300, 400 mil? Se eu sei que, por exemplo, a empregada doméstica, e essa função empregada doméstica, ela é bastante característica do Brasil. Aqui na Alemanha isso não existe não, viu? Pois é, Fábio, justamente, aí eu vou entrar daqui a pouco nesse aspecto cultural. Não tem mais, porque se tivesse seria caríssimo, mas o Brasil é um país cujo contingente de empregadas domésticas, que depois, no eufemismo, virou que secretária do lar, são na maioria mulheres pobres e negras, né? Então tudo isso é uma questão que é estrutural e nesse momento acaba se explicitando por uma conjuntura. Agora, nós também temos, de maneira muito forte, muito evidente, no aspecto da vida humana coletiva, e aí eu uso o ferramental analítico da sociologia e da política. A primeira vez que eu estive no fórum do IBF, eu fui tratar de política, e era às vésperas da eleição de 2018, que teve a vitória de Jair Bolsonaro. Então, de novo, aqui, os dois elementos que me permitem pensar coletivamente é a sociologia política. E aí, até mesmo, né, quando
o Fábio há pouco falou da cultura alemã, da questão das guerras, da poupança e tudo mais, a gente também pode trazer o aspecto da cultura brasileira. Um primeiro impacto, nós somos um povo que gosta muito de pegar e de sentir o outro. Então, a primeira coisa que nos primeiros dias eu tive que ressignificar o meu comportamento, o meu hábito, foi o de dar um abraço e aperto de mão mais próximo nas pessoas. E aí vem alguém que quer dar o cotovelo para a gente tocar, ou bater a ponta do pé. Não é? Enfim, então, nós no Brasil temos uma cultura de muita proximidade, de muito afeto, só que isso também traz em contrapartida um problema também muito característico da sociedade brasileira e da nossa cultura, que é o pouco apreço que nós temos pela racionalidade e mais ainda pelo planejamento. Nós somos figuras que, muitas vezes, no Brasil, em termos de sociabilidade, do contato com o outro, nós gostamos muito de improvisar. Todo mundo acha no Brasil que pode ser um Neymar, que pode jogar bola e tudo mais. E aí entra em campo, ou o Neymar não entra em campo, e aí a gente lembra justamente o que aconteceu do 7-1 com a Alemanha. A gente tem a crença de que existe sempre o jeitinho, a possibilidade da ginga, da malandragem, e agora a gente vê que a coisa não é tão simples assim. Além disso, nós temos a cultura política. Nós estamos praticamente habituados, e no Brasil há um bom tempo, a condenar a política e os políticos como se fossem a pior espécie do mundo. O político, ele é sempre a origem do mal. É como se, atrás do Palácio do Planalto, do Congresso Nacional em Brasília, tivesse uma horta, né? E aí o Ayrton, então não tem, né, Ayrton, produção de político. A gente não planta o político e cuida para depois colher uma safra, como a gente pega assim um vinho de uma região muito boa, de uma uva. Não, não é. O político não é plantado, o político ele é eleito. E a cultura política brasileira é uma cultura política muito personalista e ainda entendendo que o político é alguém que sempre, através do mecanismo do favor, vai me dar alguma benesse, via Estado ou por qualquer outro motivo, inclusive por conta da corrupção. Então, a cultura política brasileira, eu não tenho dúvidas que tem que ser repensada pós-pandemia, especialmente de lembrar que a qualidade daqueles que nos representam diz respeito também à qualidade da própria sociedade que nós vivemos, não é? Uma sociedade que elege valores éticos, a racionalidade, o planejamento, o respeito, uma prática de desenvolvimento sustentável, pensando aí em tentar harmonizar o econômico, o social e o ambiental. Se uma sociedade valoriza isso, certamente a escolha pelo voto daqueles que mandam, porque a política é uma relação de quem manda e quem obedece, a pergunta é, qual a legitimidade daqueles que estão mandando e por que eu estou obedecendo? E eu creio que isso tem que ser repensado no Brasil em breve, pós-pandemia. E aí nós temos que pensar o impacto em termos coletivos, e já se colocou aqui, a respeito da economia, do mundo do trabalho, do universo. Quer dizer, para pensar o home office, a maioria aqui pode fazer home office, pode estar em casa, porque tem um trabalho que é intelectual. É um trabalho de gestão, de liderança, é um trabalho criativo. Eu posso ficar aqui, eu montei as minhas aulas, eu gravei, disponibilizei para os meus alunos, eu mandei a prova para eles, dei 48 horas para eles fazerem a prova, eles consultaram, eu corrigi, eu escrevo quase todos os dias, eu dou entrevista para os jornais falando do cenário político, eu faço tudo de casa, mas uma parte substancial dos brasileiros e do mundo todo, dos trabalhadores, não tem essa condição de estar em home office. O capitalismo, ou na verdade o desenvolvimento do sistema capitalista, rompeu com algo que era característico nas sociedades feudais, ou até mesmo no mundo clássico greco-romano. O trabalho estava em casa. A pessoa, quando muito, saía de casa, ia plantar um pouquinho, cuidava da plantação e voltava para casa. Ou das primeiras manufaturas, das oficinas dos artesãos, o trabalho era desenvolvido intelectualmente, porque ele projetava, por exemplo, um sapato, e ele mesmo dominava todo o processo produtivo, e era feito em casa. Num determinado momento, a indústria se distanciou do local de morada, então nós temos os fluxos dentro da cidade, do deslocamento da pessoa da sua casa para o trabalho, do trabalho para casa, e o estudo também e o trabalho no mesmo horário, e tudo isso faz com que nós tenhamos uma cidade em que, na maioria das vezes, ela é povoada em termos de regiões em alguns horários do dia.
Então, o mundo do trabalho também vai ser ressignificado. E isso é uma coisa que o Domenico De Masi, um sociólogo italiano, já escreveu, e eu usei isso para um artigo recentemente, escreveu há quase 20 anos, a possibilidade do teletrabalho, do home office, da tecnologia, de diminuir as horas trabalhadas e liberar os seres humanos para o chamado ócio criativo. Então, o impacto no trabalho, nas relações trabalhistas, no universo jurídico da pandemia, ela não está simplesmente explicitando, ela está acelerando algo que já vinha de algum tempo. E aí, o quarto ponto é pensar essa estrutura social, e aqui eu me atenho ao Brasil. É impossível pensar, se eu não me engano, o Fábio disse que são 5 mil euros de aporte que o governo tem ajudado, né, o cidadão alemão. No Brasil, R$600. Então, é impossível pensar que um país que tem esse ritmo de desenvolvimento histórico tão desigual consiga resolver. Vamos lembrar que a pandemia, na verdade, a doença, o coronavírus, chegou no Brasil, e isso é muito característico. Chegou no Brasil porque veio importado, veio de avião. A primeira pessoa que morreu no Brasil, enfim, que é um dado que me parece aí, pode não ser tão confiável, mas a primeira pessoa que faleceu foi uma empregada doméstica que pegou o Covid da patroa que esteve na Itália. E o segundo a morrer foi um porteiro aqui de um prédio, enfim. Então, imagina que logo depois nós tivemos, num primeiro momento, impacto na classe A, na elite, e hoje você tem, por exemplo, em São Paulo, leitos do Albert Einstein, do Sírio-Libanês, do Samaritano aqui perto de casa disponíveis, e a periferia com as pessoas morrendo. Então, a qualidade de vida na cidade de São Paulo, e isso é feito por mensuração com dados, mostra claramente que a pior qualidade de vida, em termos de renda, escolaridade e anos médios de vida, que está na periferia, nas fímbrias da cidade de São Paulo, é onde hoje está morrendo mais pessoas por conta do Covid. Então, quando a gente pensa coletivamente, a partir da sociologia e da política, eu elencaria aqui para a gente começar a conversar esses 4 pontos, né? No aspecto da política, que é o que eu tenho trabalhado nos últimos tempos, a gente tem que pensar o seguinte: já há uma discussão, e isso tem pelo menos 5 anos, de que a democracia como nós reconhecemos, ela já apresenta uma certa crise de representatividade. Ou seja, o encontro virtual, as redes sociais já começam a moldar o comportamento político e a escolha que nós fazemos dos nossos representantes. Se antes o político se distanciava depois da eleição, hoje ele pode ser cobrado imediatamente. Isso traz um benefício enorme. No entanto, traz também alguns malefícios, especialmente o fato de que na democracia que nós vivenciamos numa sociedade de redes, abundam as fake news e a pós-verdade. E isso acaba por manipular a opinião pública e distorcendo o processo democrático. Outro ponto que fica muito claro, especialmente no momento de crise, como esse da pandemia, é a necessidade absoluta daquilo que o bom e velho filósofo Barão de Montesquieu tratou da harmonia entre os 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário. Cada poder, nessa esfera, serve como freio, né? Ele freia o outro poder e é um contrapeso. E se cada um atuar dentro da sua esfera, de maneira harmoniosa, a gente tem um resultado positivo para o universo político e para a sociedade. Portanto, a gente tem que pensar nas funções e atribuições de cada um desses poderes. Por fim, aqui a gente tem o presidente, que está no âmbito do chefe do executivo da União, o governador nos estados e os prefeitos do município. Todos têm que se organizarem dentro das suas funções e atribuições e na coordenação de todas essas questões. E aí a gente vê algo que eu tenho tratado há muito tempo: a diferença entre chefe e líder. Chefe precisa de cargo, ele manda e as pessoas obedecem porque tem medo, ao passo que o líder tem algumas qualidades, a liderança política reclama qualidades que são intelectuais, técnicas e éticas. E eu penso que nós vamos ter que repensar a nossa escolha dos nossos representantes para saber se os nossos representantes são lideranças
ou são apenas chefes? E a gente tem que repensar o papel do Estado pós-pandemia. Não existe possibilidade nessa crise, que será profunda e grave. Eu até concedi uma entrevista semana passada para a TV Cultura, a partir de um relatório da OIT, de que nós teremos cerca de 1,6 bilhão de pessoas atingidas em termos de desemprego ou de redução da sua renda. É praticamente metade, pelo que foi mostrado nos dados da OIT, da força de trabalho mundial. Ou a gente tem uma união a partir do Estado, dos empresários e da sociedade civil, especialmente no terceiro setor, nas organizações não governamentais ou na filantropia, a gente não sai dessa situação. E aí, as ponderações, e eu acho que também o Ayrton tocou num ponto que eu já havia pensado. Me parece que o coronavírus é um ensaio para novas crises, especialmente pelo aquecimento global e os eventos climáticos extremos. O Brasil tem comida e tem água potável. Nós temos o aquífero Guarani, a maior quantidade de água potável do mundo, com terras agricultáveis. O Brasil tem 8.511.962 quilômetros quadrados. E aí, bem colocou a Ayrton, que nós podemos estar na liderança de fornecimento de comida, de alimentação para o mundo. Porque o aquecimento global e os eventos climáticos extremos podem nos colocar numa situação muitíssimo pior do que a pandemia. Porque com a pandemia, você consegue se isolar em casa ainda para não pegar o vírus no primeiro momento. Se faltar comida e faltar água, não tiver abastecimento, não tem para onde fugir. Segundo, a indústria. Não adianta só pensar na agricultura, e isso tem que ser pensado porque é um elemento estratégico das nossas commodities, a exportação, mas nós não podemos ter uma indústria que não seja capaz de fornecer respiradores, máscara de tecido e testes para tentar ver como é que nós estamos em termos de dados, de mensuração das pessoas que estão contaminadas. Para isso, nós temos que valorizar a ciência, a pesquisa e a informação jornalística profissional. Nós temos, portanto, que combater fake news, pós-verdade e aqueles que são autoritários, porque no momento desse, se você não dialogar, não construir pontes, apenas muros e abismos, você não consegue sair dessa crise. E aí, para isso, é uma coisa que também, quando a gente vê o Fábio falando, eu tinha colocado aqui, nós não temos como entender a situação sem diagnosticá-la. Nós não temos dados estatísticos e nós não conhecemos a realidade brasileira com segurança. O que significa que nós não teremos, nem nos 5, 10 anos, sei lá, um aplicativo no celular para saber qual é o nível da ocupação dos leitos de UTIs. Nem o Estado, nem a iniciativa privada tem dados que sejam confiáveis. E eu acredito que daqui para frente nós tenhamos que ter um grupo suprapartidário de cientistas, de políticos, de lideranças, de empresários, que constitua um gabinete de crise constante, que assim que tiver alguma coisa como essa, todos sejam inseridos para discutir os melhores caminhos a partir de uma inteligência coletiva. Quero muito agradecer a paciência de todos vocês, deixo o meu muito obrigado, parabéns ao IBF pela organização do evento e fico à disposição de todos. Meu mais forte e cordial abraço. Muito obrigado, Rodrigo Brando, que é professor e doutor e pesquisador da Universidade Mackenzie, aí pelas palavras, pela pedir o seu pensamento, tudo aquilo que afeta tanto o nosso país quanto o mundo. Agora eu vou abrir para perguntas, já temos algumas perguntas, mas eu queria ouvir de vocês três, né? Sem dúvida aprendemos alguma coisa com essa pandemia. Na visão de vocês, quais são as três itens ou 2 itens que vocês entendem que mudará após sairmos dessa crise? Que nosso comportamento não será mais igual àquele que tínhamos no passado. Então, começar pela ordem, pelo Ayrton. Ayrton, o que você acha que vamos fazer diferente de agora em diante? Eu acho, sim, como eu comentei antes, nós vamos ter um novo normal. O que vai ser ainda não se sabe, exatamente pela dinamismo que se tem, tá? Eu acho que as pessoas vai voltar um pouco mais, eu acho que vai ter, sim, um fechamento de fronteiras. Acho que a globalização vai reduzir,
né? Nós vamos olhar um pouco mais as coisas locais. Por exemplo, já se fala muito de produção local. Estava vendo um exemplo, hoje o Japão vai buscar de volta indústrias da China, por exemplo, né? Eu acho que vai ter um reordenamento desse local. Eu acho que vai ordenar um pouco as questões, nós mesmos vamos começar a refletir se aquilo que nós estamos fazendo, essa loucura de consumismo, é o que vai ser adequado ou não vai ser adequado, tá? Acho que nós vamos ter, eu espero que nós saímos dessa um pouco mais solidários, e trabalhemos um pouco mais com aqueles valores fundamentais que nós temos, os básicos, que muitas vezes esse avanço tecnológico que teve, a gente às vezes acaba passando por cima de algumas coisas básicas. E eu acho que esse é o momento de repensar e nós voltarmos a ter um pouco mais esse tipo de comportamento mais voltado para nós mesmos, para aqueles que estão nos cercando. Obrigado, obrigado. Fábio, sua visão com relação a isso? Eu lembro de uma apresentação que eu fui na Kion, num dos mega eventos que o Eguchi costumava fazer, e o pessoal da PwC apresentou os megatrends, né? Eu acho que está na hora de rever os megatrends, né? Alguns ainda são válidos, mas talvez outros não. E eu acho que essa questão do consumo realmente, né? Eu estava esses dias vendo, né, o meu consumo pessoal, a gente diminuiu muito, né, o consumo. Isso não retoma como era antes. Então, o pessoal mais chegado do BF sabe, né, a gente consome muito restaurante, né? Talvez a gente não volte a consumir mais restaurante como consumia antes. Então, do ponto de vista pessoal, né, obviamente que a gente fala, olhando um pouco para os números que o professor falou, a gente fala de uma classe média para cima, né? Tem a questão do consumo, que eu acho que deve diminuir. Eu não sei qual que é o impacto na desigualdade social, mas eu acho que num curto prazo de 2, 3 anos, deve aumentar, né? Então você deve ter um alongamento ou uma postergação de quem talvez ia sair da pobreza no próximo ano, isso deve postergar. E do ponto de vista de empresa, uma coisa importante que pelo menos eu vejo aqui, a empresa está olhando mais para a questão de liquidez. Então, o termo liquidez era uma coisa que não se ouvia falar na empresa, você ouvia falar em fluxo de caixa, mas era uma coisa que você via trimestralmente, tal. Agora, a questão de liquidez nas empresas virou a palavra do momento. Então do ponto de vista, só dando uma palavra do ponto de vista pessoal e outro do ponto de vista empresa, eu acho que são essas duas coisas. Obrigado. Você me lembrou dos megatrends. Interessante. Uma dos megatrends seria previsto era a concentração cada vez mais de pessoas em grandes cidades e metrópoles. Aqui eu me faço essa pergunta, né? Porque onde está acontecendo maiores casos de pandemia são maiores aglomerações, grandes cidades. Será que isso vai ser um megatrend? Será que de fato as pessoas não vão querer ter mais um distanciamento em cidades periféricas, menos concentrada? E só para completar, né, a questão do online também, isso que a gente está fazendo aqui, né? A empresa que eu trabalho é super conservadora, a gente não tinha o hábito de fazer online, a gente instalou Skype, não fazia um ano que a empresa estava trabalhando com Skype for Business, e agora é tudo online. Então agora a gente está usando o Teams, né, aqui na empresa, mas também foi uma implementação super rápida e isso vai ficar, né? Então vai diminuir viagem. Então acho que isso também é uma coisa que veio para ficar nas empresas. Tem empresas que já trabalhavam antes, as empresas de consultoria tal, já trabalhavam isso antes, mas empresas mais tradicionais passaram a usar e isso vai ficar também. Tá certo. Muito obrigado, Fábio. Professor e doutor Rodrigo Prando, o que na sua visão vai mudar de agora em diante?
Olha, eu penso em 3 aspectos, já que você colocou para a gente escolher 3. Primeiro, a importância da liderança política. Nós nos acostumamos no Brasil e no mundo a acreditar que a política é algo desprezível, dada a corrupção, e sem política, sem liderança, a gente não consegue sair de uma situação como essa. Então, nós precisamos repensar como nós escolhemos os nossos candidatos que se tornam depois políticos para cargos eletivos. O que significa que eu tenho que vislumbrar naquele que vai receber o meu voto capacidades de líder e não apenas de um chefe. Chefiar é fácil porque você manda e obedece. A liderança significa você convencer, dialogar e seguir junto com os liderados. É muito mais difícil. Segundo aspecto. Pelo exemplo, né? Liderar pelo exemplo. Isso, justamente, né? Se você não seguir junto, apenas mandar, por isso que muitas vezes o chefe chefia, mas não tem liderança. E o líder não é chefe e lidera, porque ele não precisa de cargo, porque ele dá o exemplo. Perfeito, Fábio. O segundo aspecto, eu acho que nós temos que retomar a discussão do desenvolvimento sustentável no seguinte tripé, que é a tentativa de harmonizar o desenvolvimento do negócio a partir dos aspectos econômicos, financeiros, dos aspectos sociais e também dos impactos ambientais de todos os negócios. E, por fim, reestabelecer e ressignificar os laços de solidariedade. Quando nós começamos a perguntar aqui um para o outro o que é o trabalho essencial. Essencial é o professor? Essencial é o médico? Essencial é a enfermeira? Ou essencial é o gari? Essencial é o entregador do Uber Eats? É o entregador, é o caixa do supermercado? Quando nós pensamos o trabalho sociologicamente, todos dão a sua contribuição para a sociedade. As partes, elas se configuram e se articulam para que o todo funcione. Então, a gente tem que ressignificar esses laços de solidariedade e proteger aqueles que são mais vulneráveis. Se não for isso, eu imagino que sem esses 3 aspectos, a gente pode sair muito pior do que entramos na pandemia. Muito obrigado, professor. E falando nisso, me lembro, você vai para o exterior, vamos pegar caixa de supermercados. As pessoas trabalham com dignidade, com um certo autoestima, é reconhecido isso. Sim. Aqui no Brasil, trabalhos como esse são menosprezados, né? Subemprego. Subemprego. Então, de fato, essa solidariedade, eu acho que se não fizermos isso, não parece que a gente terá sucesso como nação, como almejamos, né? Augusto, só para completar o raciocínio, já que você tocou nisso, o dia que acontecia aqui no Brasil, que aconteceu quando eu estava na Espanha, eu fiz uma conferência na Universidade de Salamanca, e ao término da conferência eu fui com outros professores e pesquisadores almoçar num restaurante que antigamente eram os estábulos da Universidade de Salamanca, que recentemente completou 800 anos. E nós estávamos ali, nós pedimos um prato do dia, que era uma paella, pedimos vinho, pedimos cerveja, e do lado de fora dava para ver os garis limpando a rua, a praça ali, né, em Salamanca. Eles terminaram, quando deu meio-dia, colocaram as vassouras e os seus coletes refletores, né, com os carrinhos, entraram no restaurante, lavaram as mãos, sentaram-se na mesa do lado e pediram paella e cerveja para almoçar. Quando o Brasil chegar neste nível, talvez a gente possa repensar muita coisa. A gente está muito distante disso. Tá certo. Olha aí que interessante. Que legal. Bom, agora eu vou passar algumas perguntas. A gente quer ser rigoroso com o horário, em respeito a todos. Tem uma pergunta aqui do Roberta Lisboa. Ela fala: bom dia a todos. Acho que faria uma pergunta um pouco sonhadora, mas temos visto doações substanciais, muitas empresas doando para o combate ao Covid-19. Claro que em muitos casos tem muito marketing envolvido, mas assim, mesmo tendo doação, alguma doação é melhor do que nada. Dentro dessa previsão de um mundo mais empático, solidário, não seria interessante pensar em uma forma viável de grandes empresas, em especial multinacionais, terem uma obrigação moral e social para as localidades onde se instalam? Em outras palavras,
destinar um percentual mínimo do seu faturamento revertido para investir em infraestrutura para a população da cidade ao seu redor? Aí eu faço a pergunta bancada para os três aqui que pensam nisso. Acham que isso seria algo viável? Ou que seria algo... Uma coisa eu posso dizer, normalmente quando a gente vê a sede da companhia local, numa determinada cidade, essa companhia se torna um polo de doações, de apoio à comunidade. Normalmente, quando a sede não está, mesmo que tenha a subsidiária não tem esse mesmo fôlego, até porque não é a matriz, é uma subsidiária nesse comportamento. Vocês acham que isso seria algo factível? Posso começar? Claro. Eu acredito, não tenho dúvida nenhuma de que as empresas vão ter que ter não só as empresas, e como todos comentaram já, vão ter que ter uma participação, uma solidariedade maior. E eu acho que isso se faz, primeiro, eu acho que a primeira ajuda e contribuição melhor que se pode ter é a geração de emprego. Eu acho que essa é um dado importante. Segundo, eu acho que tem que sim estar cuidando das comunidades, da sociedade, ter o que nós chamamos, o CEO falava do giving back, nós temos que retornar para a sociedade aquilo que a sociedade nos dá. Tá? Eu tenho um pouco de dúvidas e receios de que fazer isso através de uma lei e obrigação. Aí você está fazendo por obrigação. Eu acho que nós precisamos ter isto, sim. Eu acho que esse momento está nos mostrando essa necessidade que nós temos que sim. Agora, eu acho que tem que partir muito mais de um convencimento e de uma convicção que a gente tenha de fazer essa participação na comunidade do que pura e simplesmente passar a ser uma obrigação. Okay. Fábio, sua visão? Eu acho que isso, de certa forma, já acontece, né? Depende muito da cultura empresarial e do negócio da empresa. Então, a gente vê grandes grupos fazendo, né? Obviamente, usa por marketing também, acho que faz parte, mas fazendo, né? Então, e mesmo quando não é sede, viu, Augusto? Eu trabalhei em empresa super de labor intensive, né? Tinha 200 mil funcionários no mundo, e a gente tinha uma unidade em Blumenau, era uma unidade de um centro de delivery, né, um delivery center, centro de serviço, com 300 funcionários, e os 300 funcionários participavam de forma bem proativa nos programas. Eu acho que tem que separar, né, o que é responsabilidade do governo, que é muito mais eficiente o governo fazer, e o que é a responsabilidade das empresas. Então, eu acho que as empresas cuidarem da comunidade onde estão inseridas, né? Como pela proximidade dessas comunidades, eu acho que faz um sentido de dar treinamento, de ajudar em campanhas assistenciais, e, por outro lado, o governo cuidar de políticas básicas, né? Então, acho que isso tudo tem que trabalhar sincronizado, políticas básicas, de infraestrutura, saneamento, segurança, com as empresas ajudarem as microcomunidades onde estão inseridas, né? Isso tem que trabalhar de certa forma sincronizada. Ok. Professor Dr. Rodrigo, o que o senhor pensa disso? Não, a pergunta ela é muito boa e ela vai justamente na direção daquilo que eu falei a respeito do desenvolvimento sustentável, e também a gente colocaria da questão da responsabilidade social empresarial. Ao longo do século XX, desde o desenvolvimento do início do capitalismo, dois fatos eram notórios para as empresas. Primeiro, ela gera lucro. Ela gera lucro, distribui para os seus acionistas ou gera lucro para o seu proprietário. Segundo, ela cumpre a lei. Depois de um tempo, as inúmeras indústrias, e a gente está falando do capitalismo no seu momento de desenvolvimento industrial, elas simplesmente se contentavam em gerar lucro, dar emprego e seguir a lei. E, obviamente, que a sociedade começou a pressionar, as organizações não governamentais começaram a pressionar, e muitas delas subiram o patamar para a chamada responsabilidade social empresarial. Então, isso, de certa maneira, já acontece. Para quem vai receber na ponta ali, né, como um atendido, se chega a comida,
Se for por uma simples questão de marketing ou por uma obrigação legal, para quem vai comer e não vai morrer de fome, eu acho que pouco importa, mas ela tem razão ao falar que muitas vezes é mais marketing do que um empenho sincero dentro da cultura organizacional. E no limite, no Brasil, a gente tem as grandes empresas, mas a gente tem um percentual enorme de pequenas e médias empresas. E muitas vezes, quando eu disse lá atrás na minha fala, que o Brasil teve uma economia que se desenvolveu rapidamente, mas a cultura e a educação ficaram a reboque. Muitas vezes o empresário no Brasil lida com o senhor de escravocrata, ela é escravocrata, e isso deveria em algum momento mudar. Ok. Tivemos um pouquinho de problema de áudio. Agradeço e, de fato, só um exemplo aqui, a região de Piracicaba, por exemplo, as empresas se reuniram num projeto em prol da Projeto Piracicaba, na época 2020, para a limpeza do rio Piracicaba, né? Grandes contribuidores, Caterpillar e diversas empresas da região montaram um pool para isso. E o projeto continua, obviamente, não depende só da cidade de Piracicaba, em todas as cidades próximas, e inclusive né, cidades onde o rio passa. Mas acho que tem um pouco disso, mas de fato concordo com todos. Bom, as demais perguntas que foram feitas, nós endereçaremos a vocês. Eu, de minha parte, eu gostaria de agradecê-los imensamente pelo tempo, né, e a todos. Tivemos cerca de 80 pessoas nessa conferência, e é um enorme prazer eu ouvi-los, e acho que todos também saíram aqui com uma grande visão de futuro, um momento difícil, vamos passar, mas temos que fazer algo diferente pós esse momento Covid. A sociedade não pode ser exatamente igual, tão indiferente como nós somos nos países mais desiguais do mundo. Né? E isso, não há país rico com povo pobre, né? Acredito eu. Bom, Herbert, você gostaria de fazer algum encerramento, alguma coisa? Obrigado. Bom, estão me ouvindo? Sim. Bem. Eu quero falar um pouquinho sobre esse comentário sobre o papel das empresas, né? Eu fico imaginando que nós estamos num país que o governo nos devolve muito pouco. Ele nos cobra e devolve muito pouco, né? O governo, na verdade, não existe uma figura do governo, né? Que não é o governo uma figura independente que foi criada e existe lá, é autônoma, né? Não, ela existe porque nós colocamos os dirigentes lá, nós votamos os políticos. Nos devolve muito pouco, mas eu ainda acho que não existe o melhor programa social que o salário, né? O salário que é gerado pelas empresas. As empresas gerando salário, se houvesse poupança, se houvesse uma estrutura social, se houvesse eu estou tentando achar a palavra, mas se tivesse um momento em que nós tivéssemos mais desenvolvimento, as empresas têm um papel social sempre, não só na crise, como fora da crise, né? É uma pena como o empresário é mal visto nesse país. Até porque o imposto chama contribuição social sobre o lucro líquido, né? Exato, não é? Exatamente. Então, Programa de integração social e coisas mais, né? Contribuição sobre o faturamento e assim vai, né? Eu acho que uma carga pesada, né, de impostos, né, sobre o trabalho, sobre o rendimento do lucro, isso aí geraria uma arrecadação e que o governo nos devolvesse serviços, porque nós temos direito à educação gratuita, mas temos que pagar a escola para os nossos filhos. Nós temos direito ao SUS, mas temos que ter um plano de saúde. Se você tiver uma empresa, você tem que contratar um segurança, né, que é independente do porte.
o que tem mais é segurança em pequenos negócios, em lojas que estão abertas para as ruas. Quer dizer, isso tudo, lembrando, quem é que paga essa conta? É o próprio usuário, porque as empresas jogam isso no custo. Isso não é uma... Isso é pago na formação de preço. Então, eu vejo isso como uma coisa. Eu espero um dia, assim como eu acho muito precioso o que foi a Roberta Lisboa, né, escreveu, eu acho muito precioso nisso. A gente ter essa estrutura para que realmente poder, e depois, para a gente também devolver, né? Eu quero abrir, nós temos aqui uma questão, o Tarcísio. Tarcísio, Giovana, abre o microfone para o Tarcísio, por favor. Tá aberto já. Bom dia a todos. Eu só gostaria de fazer uma consideração para o que o Marcos colocou, uma vez que eu estou no governo, tá? Concordo com ele. Pelo que se paga de imposto, tem-se muito pouco retorno. Eu só queria colocar que quem dá o retorno não é o governo, é o Estado. Então, pela tributação que é paga no Brasil, uma carga tributária muito grande, o Estado devolve muito pouco para a população. Tá? O governo, que faz a gestão durante um determinado período do Estado, é que nós temos que escolher adequadamente para que ele devolva em serviços à população os tributos arrecadados. Então, a nossa parte de cidadãos é escolher adequadamente o governo, para que ele faça uma boa gestão do Estado. Obrigado. Perfeito. Me desculpem a falha, mas realmente é o Estado. Né? O Estado. O governo é temporário, está lá gerindo o Estado e traz passivos de vários governos atrás, né? Vamos tentar melhorar nossos votos e pedir para que os outros também melhorem nossos votos. Pois bem, eu tenho uma... Vocês estão me ouvindo? Continuam me ouvindo? Opa. Sim. Eu tenho uma notícia boa para vocês. Para quem gostou do que o Fábio falou, para quem gostou do que o Ayrton falou, e para quem gostou do que o professor Prando falou, hoje foi uma pílula. Vocês vão receber, todos vocês que estão inscritos aqui, vocês vão receber, nós teremos um evento virtual, 3 eventos virtuais, um com cada um, no qual vocês poderão assistir e depois perguntar a ele, quer dizer, assistir, vai ser um evento maior, vocês vão poder assistir a apresentação e depois conversar. Eu acho que vai ser muito proveitoso. Essas abordagens são muito ricas. O Ayrton tem muita propriedade ao falar, né? Sempre se expressa muito bem, tem muito conhecimento do setor. O Fábio, a mesma coisa, né? E o professor Prando também. São muito bons, e aí eu acho que eu tenho certeza que nós vamos nos maravilhar com a apresentação dos 3, uma em cada semana, de maneira que a gente possa tê-los mais à nossa disposição, inclusive, para inquiri-los. Então, dado esses avisos, nos lembrando, sinto muito ser repetitivo, mas eu não posso deixar de ser grato aos nossos patrocinadores, a PwC Brasil, a quem eu agradeço, inclusive, e quero cumprimentar pela condução da nossa discussão de hoje, ao Augusto, que é o nosso presidente do Conselho Consultivo do IBF Campinas. Muito obrigado. Parabéns, Augusto. Obrigado. Quero agradecer a Unimed Campinas, a Deloitte, a Lemos Advocacia para Negócios, a Deloitte e a Finoc Ustro. A Deloitte não, e Finoc Ustro. E quero
uma vez, Ayrton Luiz Holt, Fábio Fagundes e professor Rodrigo Prando, muito obrigado, vocês foram sensacionais. Maravilhoso mesmo. Eu espero vê-los em breve. Né? Amém. Obrigado. Obrigado. Você também foi muito bom. Um abraço a todos. Obrigado pela oportuna correção, tá bom? Muito obrigado. Obrigado a todos. Felicidades a vocês. Obrigado a todos. Felicidades. Obrigado a todos. Bom final de semana a todos. Obrigado. Obrigado, Flávio. Obrigado, Giovana. Obrigado. Obrigado, pessoal. Muito obrigado aos participantes. Obrigado a todos. Tá vendo o Jacir ali? Falou, Jacir. Carla Fávaro, Antônio Marcos. Até mais. Favarini, Maria todos ali Toffo, elogiando. nossa vice-presidente. Vinícius da Cicobi. Muito obrigado aí pelas participações e elogios. Obrigado.